Que a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo esteja sobre você. Nós estamos juntos para o comentário da lição de número 7 da classe dos adultos da nossa escola dominical. A lição 7 do dia 14 de maio de 2017. Ruth, uma mulher digna de confiança. O textuário diz, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Verdade e prática. Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Então, o livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos no Antigo Testamento, ele é um livro de uma história linda, de uma história maravilhosa. Mas o grande diferencial do porquê essa história de Ruth, de Noemi, da família de Noemi, de Boaz, a grande razão por essa história estar contada e o livro fazendo parte das Escrituras Sagradas é porque Ruth tornar-se-ia uma mulher que iria fazer parte da linhagem do Messias, do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Mateus, logo no início do livro de Mateus, nós temos lá a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nessa genealogia, algumas mulheres são citadas. É citada Tamar, é citada Raabe e é citada também Ruth. E é muito interessante a gente observar que a própria Raabe, como diz no capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 5, que diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, aquela famosa prostituta de Jericó. Ela também não era de Israel. Ela foi a mãe de Boaz. Então Boaz era filho de uma mulher que não era israelita, mas se converteu a Deus, começou a fazer parte do povo de Israel, essa era sua mãe, e coincidentemente ele viria a se casar, o filho de Raabe viria a se casar com uma mulher também que não era da descendência de Jacó, do povo de Israel. Veio a se casar com uma moabita. Capítulo 1, verso 5 de Mateus, e diz que Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então, essa história de Ruth é uma história marcante, bonita, linda, mas cujo objetivo de estar na palavra é porque ela veio a ser alguém que fez parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a primeira parte da lição fala sobre Ruth, um resumo de sua origem por ser moabita. Nós lembramos que a origem dos moabitas é numa relação incestuosa de Ló e suas filhas. Está registrado lá no livro de Gênesis. As filhas, infelizmente, tomaram uma atitude inconveniente, completamente errada, e daí veio a descendência dos moabitas e dos amonitas. Bem, ponto 1 fala sobre esse resumo histórico, né? Um resumo de sua origem. Também fala um pouco sobre a família de Elimeleque e Noemi e seus 2 filhos, que por um momento de fome em Belém,
eles vão peregrinar nas terras de Moabe, e ali eles ficam 10 anos aproximadamente, um pouco mais de 10 anos, ali em Moabe, e a Bíblia fala que essa família de belemitas, os 2 filhos de Noemi e Elimeleque, Mahlon e Quilion, eles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Essa história é bem conhecida. E também a Bíblia conta que morrem os homens da casa. Morre Elimeleque, morre Mahlon e morre Quilion. Nesse período de tempo, de 10 anos, eles morrem, ficando as viúvas. E aí Noemi resolve voltar para sua terra, Orfa permanece ali, e Ruth não abre mão de acompanhar Noemi, então ela decide ir com Noemi de volta a Belém. Bom, então o que a gente vê nesse resumo histórico é isso. Depois nós temos o ponto 2, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. E no ponto 3, como Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo, que foi por causa de Boaz encontrar-se com Ruth ali nas suas plantações, e a partir dali um romance começa a se desencadear. Então Moabe a recebe como esposa, ou a toma como esposa. Mas algumas características de Ruth é que devem ser consideradas na nossa reflexão. E algumas eu vou citar. Primeira característica que eu vejo que é extremamente importante em Ruth é o companheirismo. Companheirismo. Ela mostrou que a sua sogra, ou para a sua sogra, que ela era uma verdadeira companheira. Quando Noemi sugeriu às suas noras que retornassem à casa de seus pais, estavam livres para poder viver as suas vidas, não ficarem preocupadas com ela, poderiam ter maridos, ter uma nova família, e Orfa foi, de fato, viver a sua vida. E a Bíblia não fala absolutamente mais nada sobre Orfa, mas focaliza-se em Ruth pelo fato dela acompanhar Noemi. Esse companheirismo que a gente vê em Ruth é algo que nos causa uma impressão muito boa e nos ensina algo muito importante, que nas relações humanas nós devemos ser verdadeiros companheiros. E o verdadeiro companheiro é aquele ou aquela que está junto, uma vez que a vida entrelaçou os caminhos das pessoas, de maneira a fazer com que uma se tornasse companheiro da outra, mas na relação de companheirismo a gente aprende que não deve haver interesses egoístas, pessoais. Não. É claro que cada pessoa preocupa-se consigo mesmo, com o seu futuro, com os seus projetos, isso é perfeitamente natural. Mas a gente aprende com Ruth que ela não olhou para si em primeiro lugar, ela olhou para Noemi. Ela viu em Noemi alguém que precisava dela. Se ela olhasse para as suas próprias necessidades de momento, ela não acompanharia Noemi. Mas ela olha para a necessidade da pessoa com a qual a sua vida entrelaçou-se. E no momento em que aquela pessoa, com quem durante aqueles anos ela desenvolveu um relacionamento, e sabemos perfeitamente que ali era um relacionamento de um amor sincero, puro, esse companheirismo tinha uma base no amor. E, portanto, quando
Noemi dela necessitava, ela propôs estar ao lado dela, de Noemi. Ruth, uma verdadeira companheira. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê em Paulo, o grande missionário dos gentios, que Deus também permitiu que durante a sua trajetória como servo de Deus, nas suas viagens missionárias, Deus permitiu que pessoas entrassem na sua vida. E muitas delas se tornaram companheiros para a vida toda. O companheirismo é uma das características de Ruth. Outra característica, a amizade. A amizade verdadeira, a amizade sincera, a amizade desinteressada. Porque a própria Noemi testificou e disse, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Ruth, amiga leal, amiga verdadeira, ficou do lado. Nós sempre estamos acostumados a ouvir que amigos verdadeiros são aqueles que ficam próximo, que ficam junto, independente das circunstâncias, das situações que se vive. Amor. Amor. Essa gloriosa e maravilhosa virtude que existe. Amor. Diz que alguém por amor faz loucuras. E é bem possível. E a história está aí para registrar que pessoas fazem loucuras. Claro que Noemi e Ruth, olhando do ponto de vista para Ruth, não cometeu loucura nenhuma em sair de sua terra e acompanhar sua sogra para a terra de Israel. Não foi uma loucura, foi uma prova de um amor verdadeiro. Ela não concebia a ideia de ver Noemi partir e ali encerrar um relacionamento de um amor verdadeiro. Ela não permitiria que isso acontecesse. O amor, no coração de Ruth, faria com que ela abrisse mão do que poderia ter para receber aquilo que ela não saberia o que viria. Mas muitas coisas ela já tinha recebido. E uma delas era a fé. A fé. Porque ali, no seio da família de Noemi, casando-se com Malom, ela pôde desfrutar do conhecimento do Deus de Israel. E bendito seja Deus, porque ali ela desenvolveu uma fé em Deus. Quando ela disse a Noemi, não me instes para que te deixe, porque aonde quer que você for eu irei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Não será, ele é. Porque Ruth desenvolveu uma fé no Deus de Israel. E essa fé, aliada ao amor, que sempre andam juntos, a fé, diz a Bíblia, que opera pelo amor, a fé verdadeira, que Deus vê, se manifesta em amor. E as manifestações de amor, as pessoas veem. As pessoas não veem nossa fé. As pessoas veem o nosso amor quando nós expressamos ao nosso próximo. Foi isso que Ruth fez, sendo uma verdadeira companheira, uma verdadeira amiga, vivendo um verdadeiro amor e aplicando a sua fé em Deus, agindo de forma correta, altruísta em relação à sua sogra.
Outra característica que a gente vê em Ruth, exposta no livro, é que ela era uma mulher de trabalho. Não era preguiçosa. Não comia o pão da preguiça. Era uma mulher valorosa, trabalhadeira. E a prova está, quando elas chegam em Belém, ela se propõe logo a fazer alguma coisa para ajudar na manutenção dela e de sua sogra. Pôs-se a trabalhar. Propôs a fazer alguma coisa. Um exemplo maravilhoso. Ruth, então, tinha muitas características que são elogiáveis e representam, sem dúvida, muitas mulheres de Deus ainda hoje. Também quando a gente lê o livro de Ruth, a gente se depara com alguns costumes pertinentes ao povo de Israel. Por exemplo, a questão de ser remidor. Está lá. Boaz, ele foi o remidor de Ruth. Porque uma vez que o esposo de Ruth faleceu, não deixou descendência, não tinha irmãos, o parente mais próximo deveria e poderia suscitar descendência ao defunto, ao falecido. Lemos no livro de Ruth que o remidor mais próximo nem ele era, Boaz. Mas o outro abriu mão. E aí, no fato do outro remidor ter aberto mão do seu direito de remidor, nós vemos um outro costume interessante que existia naqueles dias e que ocorreu também naquele momento ali, que foi o fato do parente tirar os sapatos e entregar para Boaz, diante dos anciãos da cidade, como uma prova de que ele estava abrindo mão do direito de ser remidor e passando esse direito a Boaz. É muito bonito, porque a gente vê esses costumes acontecendo com Boaz e com Ruth. Isso está registrado no capítulo 4 do livro de Ruth, quando ele aborda o remidor e o remidor então abre mão desse direito. Está escrito lá no capítulo 4, verso 6. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou os sapatos. E diante dos anciãos ficou então ratificado, confirmado, que aquela pessoa abriu mão do direito de remissão que ele tinha em primeiro lugar e passou a Boaz. E Boaz então assume, redime Noemi e toma Ruth, esposa de um dos filhos de Noemi, e toma-a por esposa, e a partir daí Ruth entra para a história de Israel, porque fica grávida e tem um filho. E esse filho chamou-se Jessé, ou chamou-se Obed,
De Obed veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e a história todos nós conhecemos. Então, no livro de Ruth, além da gente observar as características da própria pessoa de Ruth, que eu já citei algumas, esses costumes muito interessantes, o costume do remidor, o costume de tirar os sapatos. Também o livro é uma história muito bonita, porque é um livro de perdas. Perdas. A perda de entes queridos, a perda de familiares, a perda de local de se viver. Conta uma história de perdas. Isso é tão comum na vida do ser humano. Muitas vezes, perdemos muitas coisas que nos são caras, que nos são valiosas. Perdemos relacionamentos, perdemos bens, perdemos pessoas, perdemos entes queridos, perdemos familiares. A vida do ser humano, em algum momento de sua história, ou em vários momentos de sua trajetória, ele vai enfrentar perdas. E o livro fala sobre isso. A princípio, nós lemos no livro um quadro frustrante, um quadro triste, um quadro de perdas. Veja que a família de Elimeleque saiu de Belém, foi para Moabe, por causa da fome. Ficaram lá 10 anos aproximadamente, mas eles não prosperaram lá. Não prosperaram lá. Tanto que Noemi volta sem nada. Se tivessem prosperado lá, lá haveriam de permanecer. Mas não prosperaram. Ao sair de Belém, ir para Moabe, permanecerem lá, não tiveram sequer prosperidade alguma. Tanto Orfa como Ruth não tiveram filhos, de Quilion e Malom. A terra foi estéril, a vida foi estéril e as mulheres foram estéreis. Estéreis no sentido de que não geraram. Não que elas eram estéreis, mas é interessante observar esse detalhe. Ruth não era estéril, mas casada com Malom, não teve filhos. Ou seja, Moabe foi um território onde aquela família belemita não prosperou em nada. Não teve sucesso em nada de seus objetivos. Mas ali em Moabe, pela grande misericórdia de Deus, que opera nas nossas perdas, que trabalha na vida de quem nele crê, Noemi ganhou um presente. E esse grande presente que Noemi ganhou no meio de tantas perdas foi Ruth. Foi Ruth. Então nós vemos nesse livro e na história de Ruth uma história comum aos seres humanos. A história das perdas, a história dos fracassos, a história das decepções, a história das lágrimas, das tristezas. A história das frustrações. Por outro lado, vemos também a providência de Deus. Sim, a providência de Deus para quem nunca duvida de sua fé. Para quem nunca abandona a sua fé. Porque mesmo Noemi,
pedindo para que não a chamassem mais de Noemi, mas de Mara, ao invés de ser agradável, seria amarga. Mas, mesmo assim, ela continuava com a sua fé em Deus, entendendo que o Senhor havia permitido tudo aquilo na sua vida. Mas se esse era o fardo que ela haveria de suportar, suportá-lo-ia, como suportou. Mas Deus, que é bom e é misericordioso, deu a ela um presente incalculável, que foi Ruth, a amiga, a companheira, a filha, a ajudadora, e que por fim dar-lhe-ia o prazer de ter em seus braços o seu netinho. A providência divina. Em todas as circunstâncias de nossa vida, mesmo nas percas, mesmo nas frustrações, ela haverá de se manifestar. Deus é um Deus de providência. Ruth, uma mulher digna de confiança. Valeu a pena Noemi confiar nela. Por outro lado, valeu a pena Ruth confiar em Noemi. Um relacionamento entre pessoas, uma amizade, um companheirismo verdadeiro, ele tem suas bases no amor, na fidelidade e na confiança. Só podemos nos relacionar corretamente e nos entregarmos verdadeiramente a um relacionamento quando confiamos. E Ruth foi digna e mostrou-se digna de confiança. Então nós temos nesse livro a beleza do que Deus pode fazer, de forma muito sutil, de forma quase imperceptível, mas que lá no fim mostrou uma provisão extraordinária de Deus. As circunstâncias, os acontecimentos, não temos a forma como Ruth entrou na família de forma detalhada, nós não temos isso no início do livro. Simplesmente diz lá que eles casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Está lá. Não sabemos as circunstâncias daquele encontro de Malom com Ruth, mas nós sabemos os detalhes e as circunstâncias e a forma providencial como ocorreu o encontro de Ruth com Boaz. E o que desencadeou daí, que resultou no casamento e no nascimento de Obed. Agora, não havia mais esterilidade no sentido espiritual. No sentido espiritual. 10 anos em Moabe e nada produzido. Belém, terra do pão, casa do pão, lugar de produção, lugar de vida. E ali nasce Obed, que trouxe alegria para a velha Noemi, que trouxe alegria para Boaz e, sem dúvida, para Ruth, e Deus trabalhando na história para culminar com a vinda do Messias bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na conclusão dessa lição, nós vemos que, na verdade, quando lemos o livro de Ruth, a história dessa mulher, a história das pessoas dali do livro, Noemi, Boaz, Elimeleque, enfim, nós vemos um projeto maior que estava em andamento. O projeto era o Messias. O Messias. O Deus que trabalhava na história para a conclusão que foi o nascimento e a vinda do Messias, o prometido. E sem saber, aquela moabita se tornaria parte da grande história da redenção. Faria parte da linhagem do Salvador do mundo.
Porque quando o anjo chega a Maria em Nazaré, ele disse: e vocês porão o nome nele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Salvador chegou e Deus trabalhou na história e usou pessoas, inclusive uma estrangeira, que não foi a única, mas que ela fez parte desse grande projeto, desse maravilhoso projeto, o projeto de Deus. Compensa, portanto, ser correto, ser fiel, compensa amar as pessoas, compensa sim ser um verdadeiro companheiro, um verdadeiro amigo, compensa. Isso por si só traz recompensas maravilhosas. E Deus se agrada disso tudo. E se Deus, através da sua vida, quiser fazer algo novo para a glória dele, que você possa ter essa base, você possa ter plantado durante a sua trajetória o que Ruth plantou. Não que Deus a usou por causa do que ela fez, mas ela de fato mostrou características extremamente importantes que glorificaram a Deus. Então que na nossa vida nós possamos ter princípios e valores do bem, da verdade, da justiça, da correção, da fidelidade. Porque isso por si só já nos faz muito bem. Mas que Deus seja, através disso, glorificado e que, se Ele quiser, Ele possa nos usar no caminho que estamos trilhando para fazer de nós instrumentos para a glória dEle. Que Deus continue abençoando a todos nós.